Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, amigo do Gresg. Você que está chegando agora nessa live, a gente está falando do segundo episódio aqui do Rumo Certo. É um livro psicografado por Chico Xavier. Então, se você está chegando agora nessa live, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você está na regravação dessa live, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Grande Matheus chegou aí agora, seja muito bem-vindo. Fala para mim, Matheus, como é que tá meu áudio? Tá tudo bem? Tô testando o microfone aqui agora e eu acho que vai ficar melhor. Semana passada deixa eu ver aqui, inclusive, a Aline entrou, seja muito bem-vinda. Bom, espero que o microfone esteja legal. Falem para mim se tá tudo bem. Deixa eu dar uma... Tá aqui. Já tô com o meu áudio aqui, tá tudo certo. Então, sem maiores delongas, boa noite, Matheus. Tá ótimo, show, graças a Deus. Vamos que vamos então, maravilha. Sem mais delongas, então, vamos aqui para o nosso segundo episódio, para o nosso segundo capítulo, né? A nossa segunda parte. E dessa vez eu abri aqui no capítulo Não Censures, né? Não Censures. E quando eu comecei a ler e reli, né, e estudei aqui todo o contexto do que foi sendo passado aqui, teve uma conexão muito boa com o que a gente falou semana passada. Então, se você não assistiu a live da semana passada, o episódio, que foi o nosso primeira vez que a gente estava aqui com esse novo projeto, que é o Projeto Rumo Certo, então a gente falou de obstáculos, né? Então, ótimo, Aline, legal. Muito animado para essa live, maravilha. Vamos lá, vamos ver se vai ser legal mesmo, mas vai ser, vai dar tudo certo. Então, a gente falou dos obstáculos, legal? E quando eu abri agora, entendendo o contexto e me aprofundando um pouco mais, eu falei, cara, não podia ter mais a ver do que com o que a gente falou na semana passada. Então, tá tudo muito interligado e isso é muito bacana. Legal? Seja bem-vinda, Dilmara tá aí, seja bem-vinda. Tia Maqui, Cíntia, não sei se é assim, seja bem-vinda. Marcelo, bem-vindo. Carla, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer dessa vez? Eu vou ler, vou fazer uma primeira passada e depois, na segunda passada, eu vou vir pontuando e vou fazendo alguns comentários aqui dos pontos aqui que eu vou trazer desse capítulo especificamente, tá? Então, o capítulo Não Censures, tá? E aí ele começa assim: não censures. Onde o mal apareça, retifiquemos amando e empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando a atenção e o carinho com os bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe, bonita essa palavra, né? A estrutura com paciência e vagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. E é reconhecendo-se que a luz nasce da força que desgasta, em louvor da cooperação e do benefício. O amor procede do coração que entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiverem a ponto de desanimar, ante aos empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembre-se de Deus, cuja presença fuge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente, para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre os rebentos, dando-lhe condições precisas para que se desenvolvam. E, convertida a planta em árvore benfeitora, assegure-lhe a seiva e aguarda-lhe a ocasião justa para a colheita dos frutos, com que se enriquecerá o celeiro. Em toda parte da terra, surpreendemos-lhes a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra, que erguerá em utilidades, no carvão, que se fará diamantes, no espinhal, que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta, que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos.
E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublinhando, com apoio nas horas, sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões. Saibamos servir com paciência e aprendemos que, diante dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existirão razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Bom, e qual é o contexto aqui disso? Quando ele fala assim, não censures, tá? Quando a gente fala não censures, quando a gente começa a ler o texto, fica evidente que é quando a gente começa a nos autocensurar. E quando a gente faz isso, é quando a gente muitas das vezes começa a querer agradar a outras pessoas e passar por cima dos nossos próprios valores. É quando a gente começa a fazer coisas que estão desalinhadas com o nosso eu interior, percebe? Então, quando a gente fala não censures, a gente está falando do autojulgamento, da autocensura, né? E quando a gente fala isso, é quando a gente está automaticamente, é como a gente começasse a se comportar, a querer se comportar como uma máquina. Ou seja, eu consigo dar conta de tudo, eu consigo agradar a todos, eu consigo fazer tudo. Só que isso causa muita angústia. E isso vai aumentando cada vez mais todos os obstáculos que vão... que começam a acontecer na nossa frente. Então, olha só, ele fala aqui, ó, não censures, onde o mal apareça, retifiquemos amando e empreendendo-lhe semelhante trabalho a partir de nós mesmos. Ou seja, aonde o mal aparecer, retifiquemos amando. E aí, quando a gente fala isso, eu vou dar uma ancorada aqui em Marcos, deixa só para ser mais preciso, Marcos 12, tá? Do 28 ao 31, e ele fala aqui, olha só que interessante, né? Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar que Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí, Jesus esclareceu, aí ele falou o seguinte, ó, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Agora, olha só que interessante. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Quando ele fala assim, de todo o seu entendimento, e aí eu vou trazer aqui uma referente a mim, tá? A como eu comecei a me aprofundar um pouco mais na questão do espiritismo, porque eu sempre fui muito questionador. Questionador de quê? De Deus, né? Se é que Deus existe, quem é Deus? As pessoas falam que sente Deus, tá? Mas eu não sinto nada. E como é que fica isso? Então eu comecei a me questionar muito, eu comecei a buscar, eu comecei a me sentir incomodado com tudo isso. Como pode eu ver pessoas e pessoas e pessoas falando de Deus, uma vez que, cara, as coisas para mim tem que ter mais sentido, tem que ser mais racional. E eu comecei a estudar um pouco mais espiritismo, até que alguém falou assim, cara, lê o livro dos Espíritos, né? E aí eu fui ler o livro dos Espíritos e lá fala muito claramente, né? Nós encarnados, e até talvez, quem sabe, até muitos desencarnados, ainda não tem a capacidade de compreender a Deus, né? Então ele fala assim, de todo o seu entendimento, é que às vezes a gente fala assim, cara, não é possível que tudo isso esteja acontecendo na minha vida. E a gente começa a entrar num ciclo vicioso, onde a gente vai agradar os outros, e a gente começa a passar por cima de nós mesmos, por coisas aleatórias do mundo, por coisas do nosso trabalho, por coisas do nosso dia a dia, e quando a gente vê, a gente acaba virando uma máquina propriamente dita, né? Então, isso aqui, ele fala, cara, confia, com todo o seu entendimento, ou seja, se você não tem entendimento ainda para compreender tudo que está acontecendo, todo esse cenário que está acontecendo na tua vida, acredite, né? Compreenda a Deus. O amor de Deus, ele vai estar acima de tudo. E olha só que ele vem continuando e fala, né? O segundo amarás ao teu próximo
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior que esse. E é muito comum, eu vejo as pessoas às vezes, principalmente quando a gente entra nessa questão de autocensura, de autojulgamento, né? Achar que a gente pode ser mais, achar que a gente pode ser melhor, achar que a gente vai dar conta de tudo, achar que a gente tem que agradar a todos, tem que fazer tudo por todos, e a gente começa a entrar nesse ciclo que a gente começa a querer virar uma máquina e a gente começa literalmente a romper. Primeiro, que a gente começa a querer pedir algo que depende do nosso livre-arbítrio, né? Porque quando a gente foi colocado nessa terra, foi dada a nós a opção da escolha. Então a gente pode escolher por uma vida mais leve ou por uma vida mais pesada, cabe a nós decidir por isso. Mas por coisas da circunstância, que a gente acaba enchendo a nossa cabeça com outras coisas aleatórias, a gente acaba deixando isso meio que de lado. E as coisas começam a ficar pesado, e a gente acaba deixando em xeque ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu começo a inverter essa situação e não, é ao próximo antes de mim. Percebe? Então, se eu dou atenção ao outro, se eu começo a me censurar por coisas que ao próximo e esqueço de mim, eu já estou ferindo aqui o mandamento mais importante de Deus, certo? E aí a gente continua aqui, né? Reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta, em louvor da cooperação e do benefício. Reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta. Então, reconhecendo-se, quando a gente entra nesse movimento de autoconhecimento, quando eu entro nesse movimento de entender quais são as coisas que são importantes para mim, quais são os meus valores, quais são as coisas que eu acredito, quais são as coisas que eu tenho como certo, quais são as coisas que eu tenho como errado, e quando eu começo a colocar essas coisas em xeque, ou seja, será que eu vou passar por cima das coisas que eu julgo como sendo certo, por seja lá qual for a situação? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer isso é onde a gente começa a sentir todo esse peso nas costas. A gente começa a entrar dessa questão da autocensura, a gente começa a nos podar, né? Então está falando aqui, quando estiveres a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. E aí, quando ele fala assim, semana passada a gente falou da questão dos obstáculos. E eu trouxe aqui, né? E ele fala lá, quando você estiver passando por todo esse cenário, né, todo esse movimento negativo, por todo esse peso, por todo esse pesadelo talvez, né, dependendo do que você esteja passando, possa ser que tudo isso seja um pesadelo, mas entenda que esse pesadelo é momentâneo, né? E eu falei aqui, né, de um ditado popular que a gente diz que Deus não dá uma cruz que você não seja capaz de carregar. E aí a gente falou da prece, e eu puxei aqui a questão da prece até pelo Livro dos Espíritos. E para que serve a prece, né? Então, para louvar, pedir, né, e adorar, louvar, pedir e agradecer. Então, você pode pedir a Deus para que Ele te ilumine os seus caminhos, para que Ele fale assim, cara, Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que toda essa autocensura, esse autojulgamento, todas essas podas que eu tenho me dado, é realmente isso? Porque eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você o caminho, desde que você faça as ações. A gente trouxe a importância de você agir em prol de, né? Porque também se eu sentar no muro das lamentações e ficar esperando com que algo caia do céu, com que um milagre aconteça, pode ser que não aconteça, ou talvez não aconteça na velocidade que você queira, né? Porque milagres acontecem desde que nós façamos por onde, entende? Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Oi, tudo bom? Deixa eu ver quem está aqui. Não me perder aqui, pessoal. Aromatim, o restante já falei. Adiamo,
Edmia Moreno. Ih, é muito grande. Fala seu nome que eu falo aqui. Enfim, então vamos lá. A divina sabedoria apoia a semente para que germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre os rebentos, dando condições precisas para que se desenvolvam. E, convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe ocasião justa para a colheita dos frutos com que enriquecerá o celeiro. E aqui eu trago a questão disso que eu acabei de falar. Deus já deu todas as condições necessárias para que nós consigamos evoluir, né, no nosso processo. Cada um de nós está passando por um processo diferente, né? Porém, todo esses conflitos acontecem com todos nós, de formas diferentes. E é interessante que uma vez um chefe meu falou assim para mim, né? É interessante como o nosso problema ele é sempre maior do que o problema. Edmeia, agora sim, seja bem-vinda, Edmeia. Vânia, seja bem-vinda. Então, e ele falou isso, né? É interessante como os nossos problemas, eles sempre parecem ser maior que o problema dos outros. Ou seja, quando a gente está passando por uma determinada situação, a gente acha que ninguém sabe o que a gente está passando. Mas todos nós passamos por problemas, e a verdade é essa. Só que Deus dá a cruz que você consegue carregar. E ele fala que a semente ela vai sempre germinar. Ele sempre vai te colocar em situações, ele vai te dar todo o arsenal necessário para que você consiga caminhar, consiga fazer aí a sua jornada do progresso, né? O seu caminho do progresso. Ele te dá tudo isso. Só que a gente precisa tirar as vendas dos nossos olhos, né? Tirar o nosso ego do controle. Tem hora que o ego ele precisa entrar, mas a gente precisa tirar esse comando central do ego para que a gente consiga enxergar coisas que a princípio parece que não tem solução, percebe? Então é impressionante como a gente, quando começa a colocar a nossa cabeça no lugar, como as coisas elas começam a acontecer. Parece que aí sim começam a acontecer os milagres, porque a gente começa a ver as coisas caminhar e a gente começa a agir em prol daquilo. Só que se a gente fica parado, é onde o negócio ele começa a dar ruim, né, no dito popular. Em toda parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninhos de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. E aqui é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, né? E talvez isso seja pesado, talvez seja muito pesado até. Então assim, mas uma coisa é certa, tudo que acontece na nossa vida já estava, primeiro, meio que pré-acordado, e a gente sabe disso, né? Mas o segundo e talvez o mais principal é que para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga crescer, até mesmo como pessoa e como espírito, todas essas coisas elas precisam de fato estar acontecendo. Por quê? Porque está falando aqui, né? É do carvão que vai nascer o diamante. Entende? Então é preciso que a gente, ao longo desse processo, a gente vá tomando a forma, a gente vá se polindo, mas sem censura, porque a partir do momento que você começa a se censurar, que você começa a se julgar, onde as coisas vão começar a ir de ralo abaixo, né? Então está falando aqui, ó, Deus opera com tempo igual para todos. Okay? Então Deus opera com tempo igual para todos. E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublinhando, com o apoio nas horas, sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões. Então está falando aqui, ó, com apoio nas horas, sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões. Então, a hora que você perceber que você está passando por uma dificuldade, que você talvez não consiga ainda entender o propósito disso tudo,
Saiba que Deus está ali. Saiba que existem espíritos ali de luz que estão te ajudando, que estão te guiando. Mas a gente precisa tirar as vendas dos nossos olhos. A gente precisa começar a enxergar um pouquinho mais com o olho da alma, né? A gente precisa, às vezes, tirar um pouquinho desse olho do mundo virtual, do mundo real, né? do mundo julgador, do mundo onde a gente literalmente meio que parece ser censurado pelo meio comum, pelo senso comum, né? Quantas e quantas vezes você já precisou talvez abrir mão de coisas suas, porque você começou num trabalho novo, começou numa faculdade nova, e você viu que ali tinha um certo padrão, e esse certo padrão talvez você nem concordava tanto, mas que você precisou se ajustar àquele modelo para talvez se sentir pertencente àquele determinado grupo. Então isso é muito comum acontecer, só que quando a gente começa a trazer isso muito para a nossa vida, vai aumentar cada vez mais e mais os nossos obstáculos, percebe? E aí está falando aqui, ó, saibamos servir com paciência e aprenderemos que, diante dos problemas da vida, seja ele quais forem, não existirão razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Então não existe razão para a gente se desesperar. Por quê? Porque já está tudo previsto, ok? Então a gente só precisa confiar a Deus que tudo que está acontecendo é por um bem, é por algo que a gente ainda não consegue enxergar, mas que nós confiamos nele. Pode ficar meio maluco, porque a gente não tem capacidade de compreender a Deus. Tanto é que Deus mandou Jesus para que traduzisse da melhor forma possível os seus ensinamentos. Vídeo pausado. Voltou, pessoal? Voltei. Parou aqui, deu uma pausa no vídeo. Fala para mim se eu voltei, acredito que sim. Então, como a Fânia falou, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar, ok? Então é preciso confiar. E para a gente ir caminhando para o fim, porque quando a gente entra nesse imbróglio da vida, a gente parece que está fora de... Dou outra pausinha aqui, minha internet deve estar picotando, mas voltou. Legal. Então a gente parece que está fora do controle das coisas, mas Deus deu a gente o livre-arbítrio. Só que, olha só, e aí eu vou aqui para o Livro dos Espíritos, na questão 843, e falo o seguinte, olha só, o homem tem sempre o livre-arbítrio, tá? O homem tem sempre o livre-arbítrio. E aí olha só o que ele fala. Uma vez que tem a liberdade de pensar, ou seja, se eu sou capaz de pensar, tem a de agir. Se eu tenho a capacidade de pensar, eu tenho a capacidade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. E o que eu venho falando lá no iniciozinho, que eu venho falando aqui ao longo? Quando a gente tenta assumir tudo que está ao nosso redor, assumir o controle de tudo, a gente começa a entrar num processo de autocensura, onde eu começo a abrir mão de quem eu realmente sou em prol de algo comum, de algo que eu não sei exatamente o que é. Então eu começo a me censurar, começo a me julgar por tudo que está acontecendo, mas se eu tenho a liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de agir. Então eu preciso agir em prol disso. Eu não posso me censurar, eu posso ter opiniões, eu posso ter conceitos divergentes do seu. Eu só preciso entender que você é um espírito e eu sou outro. E está tudo bem. Eu só preciso aceitar que todos nós estamos num processo. Não cabe a mim julgar se isso é certo ou se é errado. Entende? Cabe a mim só aceitar a sua opinião. Isso é amar ao próximo. Porque a partir do momento que eu me posiciono dessa forma, eu amo você e amo a mim. Porque eu começo a não passar por cima de mim também em prol de coisas aleatórias. Entende? Então tá aqui, ó. Se você tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como se fosse uma máquina. E a gente começa a querer entrar nesse mundo de querer dar conta de tudo e acaba literalmente virando uma máquina. Casa, trabalho, que entra naquele ciclo vicioso ali e a gente literalmente vira uma máquina e eu perco a capacidade de pensar, ou talvez de pensar claramente, e aí eu perco a capacidade de agir em prol de alguma coisa. Entende? Então, o pensar é a chave. Se eu tenho a capacidade de pensar,
de forma clara, com amor próprio, amando ao outro e entendendo que Deus está em controle sobre tudo isso e que eu posso confiar a Ele, eu posso deixar por conta dele que Ele sabe o que está fazendo, por mais que eu não entenda, porque está falando aqui, né? Ama, né, com todo o seu entendimento, ama a Deus com todo o seu entendimento, não julgue, deixe, simplesmente aceita e pense e haja em prol daquilo. Aí fala aqui, ó, o homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o nascimento, a liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Então, percebe como as coisas então estão interligadas? Se eu tenho a capacidade de pensar, eu tenho a capacidade de agir. Eu tenho como fazer? Tenho. Legal, eu vou lá e faço. Se eu não tenho como fazer, não está sobre o meu controle. Eu simplesmente aceito e deixo que aquilo vá se resolver sozinho. Porque eu preciso fazer as coisas que estão sobre o meu controle. Se não estiver sobre o meu controle, já era. É onde a gente começa a querer controlar, a gente começa a se censurar, a gente começa a nos podar e a gente começa a entrar no modo angústia. A gente começa a entrar nesse modo onde tudo fica mais pesado. Legal, pessoal? Pessoal, vamos ficando por aqui. Fala para mim, fez sentido para você? Seja bem-vindo, Márcio. Faz sentido para você tudo que eu estou falando aqui? Então, é isso. Quando ele fala não censures, ame a si mesmo, ame ao próximo como a si mesmo, mas não se censure pelo eu e Shirley, legal, sejam bem-vindos. Então, não se censure. Está sob o seu controle? Você tem como fazer algo? Pegue e faça, porque isso está sobre o seu livre-arbítrio. Não está sobre o seu controle? Simplesmente deixa fluir, deixa na conta de Deus que as coisas vão se resolver. Não assuma responsabilidades que não estão sobre o seu controle, porque a partir desse momento você vai começar a se censurar e as coisas elas possivelmente vão começar a dar ruim no dito popular. Beleza, pessoal? Eu desejo muito sucesso para vocês, eu fico muito feliz, espero que o que eu tenha falado aqui tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Eu desejo verdadeiramente que isso esteja acontecendo e semana que vem, novamente às 19 horas, a gente está aqui para mais um capítulo, para mais um episódio do nosso livro Rumo Certo. Fique com Deus e boa noite a todos vocês. Até mais, tchau, tchau.